Oi galera, tudo bem com vocês? Tô aqui para mostrar para vocês um vídeo de treino completo desde do papel. Como é que você começa treinando no papel com lápis e uma folha de sulfite. Então eu vou mostrar para vocês aqui como eu tô nesse vídeo, vocês estão vendo, eu inicio fazendo o shape, o desenho, que é o formato de cada sobrancelha. Isso é muito bom porque você acaba treinando também como desenhar no estilo mãos livres, sem muita marcação. E daí a gente vai direto para as tramas e ramificação, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de tramas. Vocês veem que eu começo marcando os pontos aí, o ponto alto, o inicial e o meio entre os dois. Esse meio entre os dois é onde os meus pelos começam a cair. Então, eu faço uma marcação aqui no meio e os meus fios vão começar a deitar naquele ponto ali. Então, vocês estão vendo que eu faço uma ramificação, faço fios espaçados primeiros e depois eu venho conectando eles, tá? Vocês podem dar pausa e assistir quantas vezes quiserem para vocês entenderem essa ramificação que eu fiz aqui. Ela é primeiro com fios bem espaçados e depois conectando eles. Eu apago minha linha de marcação e agora eu vou fazer os fios deitados. Espaçados também. Aqui você pode fazer mais juntinho e depois conectando os de baixo. Deixando a parte de cima sempre mais vazada para dar mais leveza, para dar uma sensação de borda invisível, como a gente chama. Daí, no meu atendimento, eu gosto de marcar mais os fios do meio para o final. Então, fazer mais fios entre eles, ou até um pouquinho de sombra, às vezes. E os primeiros fiozinhos são os últimos que eu faço. Esse comecinho, eu já faço bem no final, depois da primeira passada. Então, mais uma vez, vamos novamente treinar na linha de baixo, faz a sua linha de marcação, que a gente chama de linha guia. Ela vai te guiar ao momento que você vai começar a curva, o caimento. Vocês viram também que eu fiz shapes diferentes aqui. Eu tenho diferentes formatos de sobrancelha. É importante que você também trabalhe isso. Que você saiba fazer uma sobrancelha mais arredondada, uma sobrancelha mais curva. E aqui vocês veem que eu tô fazendo uma ramificação diferente, num estilo mão livres. Onde eu vou mesmo usando a sensibilidade e conectando os fios. Eu faço isso para vocês perceberem também a importância disso, de você não seguir uma regra no momento de tramas, não copiar as tramas de ninguém, imprimir a sua identidade nos seus atendimentos. Por isso que você só alcança essa identidade treinando. Você só vai chegar a ter essa oportunidade de imprimir a sua personalidade nos seus atendimentos quando você se desprender dos padrões com relação a tramas, fios, e não existe certo e errado, isso também eu gosto muito de deixar claro. O importante é você descobrir o seu jeito, ir brincando, treinando, aperfeiçoando a sua técnica, porque não tem técnica melhor do que outra, só existe técnicas diferentes, maneiras diferentes e gosto pessoal, tá? Vocês viram também que os fios iniciais, os primeirinhos, eu faço de diferentes formas também. Por isso que eu acho complicado ensinar a seguir um modelo de trama. Acho muito complicado isso, porque tem cliente que tem o fio mais todo para cima, às vezes tem um caimento muito grande e os fios são mais para baixo. Então, daí eu fiz a primeira seguindo um modelo padrão para dar uma luz e uma ideia, né? Para quem não tem uma ideia de como fazer. E da segunda em diante, eu fiz no estilo mais mãos livres para vocês também praticarem isso. Depois de feito isso, que você já tem uma noção de tramas, você pode partir para o treinamento em pele sintética. Com o seu dermógrafo, você começar a treinar os fios na pele sintética. Vocês estão vendo aqui no vídeo que a minha câmera cortou um pouquinho e tirou o foco dos fios iniciais. Mas basicamente é aquela mesma linha do papel, tá? Que eu fiz no papel. Eu inicio com fios mais espaçados e depois venho conectando eles, tá? Vocês percebem que o movimento deve ser lento. Ó, dando espaço entre os fios, você só
coloca ele juntinho na hora de conectá-los. Os fios livres, os fios guias, eles são mais separados. E daí lá no meu ponto, onde eu marquei o ponto alto, eu começo a fazer o caimento da minha sobrancelha. Você pode fazer com seu lápis também, na sua pele sintética, o fio guia. Aquela linha guia, na verdade, que sai do meio ali, entre o ponto alto e o ponto inicial. Mas aos poucos você vai desenvolver uma habilidade de não precisar mais dessa linha. Você automaticamente consegue já imaginar onde ela tá, ó. Onde ele começa a descer ali. Então, eu já começo a fazer os fios descendo. Movimentos lentos. Quando você começa a ramificação, parece que vai ficar muito ruim. É normal, com todo mundo acontece isso, tá? Vocês percebem que eu aperto o dermógrafo, a minha mão tá bem firme, ela está apoiada. É importante não deixar a mão no ar, livre. E agora eu venho com a segunda leva de fios, onde eu já começo a conectar. Ele sai lá de baixo e sempre se conecta com o outro. Depois vem um no meio, livre também. Esse é um estilo de tramas que pode ser seguido, mas, como eu falei, repito, é importante você criar a sua identidade também. Entre os fios venho com um que eu conecto no outro, mesma coisa aqui, conecto naquele ali, e aonde for ficando espaços, depois eu volto e vou preenchendo com fios soltos, desconectados. Como esse aqui, ó, esse, eu não conecto eles com ninguém, eles ficam mais soltinhos. Depois agora eu vou fazer os fios caídos. Eu já faço eles mais juntinhos porque eles não têm conexão na parte de cima, só aí embaixo, ó. A parte de cima eu faço ele mais juntinho porque eu não gosto de conectar eles lá em cima para não fechar muito. Justamente como eu falei no início do vídeo, para dar uma sensação de borda mais infinita, mais transparência, dar um acabamento mais natural. E vocês vão ver, depois da primeira limpada de excesso, que vai estar bem falhadinha ainda. Na pele sintética é mais difícil de pegar do que na pele humana, tá bom? Depois da primeira passada, se você utilizou o peso ideal da mão e a velocidade certa, após a primeira passada, você já consegue ver bem os fios marcadinhos. E você vem com uma segunda passada somente para reforçá-los. No máximo 3 passadas, tá? É importante não repassar muitas vezes, senão você acaba engrossando o fio. Daí você vem dando um acabamento nas pontinhas, se for necessário. Eu mostro aqui pra vocês a altura da agulha. Importante que não tenha muita agulha pra fora, pra não machucar, não lesionar demais a pele. E também não esconder muito a agulha, porque senão você acaba engrossando o seu fio demais. Aí você tira o excesso de tinta. Esse é o mesmo processo na pele da cliente, tá? Dá uma primeira passada nele todo, sem voltar nos fios. Não volte repassando em cada fio. Você dá uma primeira passada, avalia, limpa, avalia e só aí você vai repassar. Só depois disso, de limpar, é que você repassa em cada fio. Então, agora, vocês percebem que tá bem clarinho os fiozinhos, eu vou repassar agora com uma velocidade mais devagar, só dando acabamento e com a mão bem leve nesse momento. Porque agora eu não posso engrossar meus fios, eu já tenho uma base que eu vou seguir. Então, eu só vou repassando. Percebem que a velocidade da minha mão tá bem lenta, olha, bem devagar. E com a mão bem leve, é importante não forçar a mão na segunda ou terceira passada. É importante nenhuma você forçar a mão, ideal é você descobrir o peso ideal, o peso correto, né? Mas na segunda e terceira passada você tem que estar muito atenta a isso. Vocês percebem que a borda da sobrancelha, meu limite, a minha linha que eu marquei, é onde o pelo entra, o meu fio entra nessa borda, olha só.
Vocês percebem que o fio, ele não para travado na borda. Eu giro e ele faz um caimento entrando na minha linha limite. Ele não simplesmente para seco, como a gente fala, duro, né? Na borda limite. Então, daí eu sigo fazendo os fios em velocidade lenta, com a mão bem firme. A firmeza, mas porém leveza também. Quando eu falo a mão firme, é você segurar com muita precisão, apertar bem o dermógrafo na sua mão e não na pele, não afundando a agulha. A mão deve ser leve de peso, porém muito firme no movimento. Para que você não tenha fio tremido, você tem que apertar ele bem entre os seus dedos. Segurar com firmeza e precisão. E percebam novamente como o fio entra dentro da minha linha. Ele não vai até a linha e para, ele vai entrando na borda da sobrancelha. Vocês viram que a repassada, eu vou fazendo pequenininho também, fios pequenininhos, olha. Vou de pouquinho, de pouquinho. Eu não vou fazendo um fio de uma vez como eu dei na primeira passada, tá? Mas isso também não é uma regra. Ó, eu vou fazendo pequenininho, pequenininho, tá vendo? Não é uma regra, você não tem necessariamente que fazer assim. E alguns fios também eu utilizo uma técnica de fazer voltando para dar acabamento na ponta posterior a que eu iniciei. Porque, por exemplo, eu iniciei começando o fio numa ponta, finalizando na outra, a primeira passada de fios. Já na segunda passada, que eu vou em cima do mesmo fio, eu começo ele por a outra ponta, para dar acabamento na ponta que eu iniciei na primeira passada, só para trazer leveza para as pontinhas mesmo. Principalmente na parte de cima, eu gosto às vezes de fazer isso. Mas aqui, ó, vocês percebem, eu tô fazendo ao contrário, porque essa parte de baixo, onde eu iniciei na primeira passada, eu dou um acabamento mais levinho, olha só. Ele não fica marcado. Caso algum fio você perceba que tenha ficado marcadinho, é só você fazer isso. Começa no movimento contrário e termina o fio onde você começou na passada anterior. Isso traz leveza para o início do fio. Então, eu faço alguns fios com movimento contrário para dar leveza para as bordinhas. E principalmente nessa parte de cima. Essa parte de cima eu gosto de trabalhar ela toda dessa forma, porque como eu falei, repito mais uma vez, é importante que a borda tenha bastante transparência. Não seja uma borda marcada, pesada, dura, né? Então, eu faço o fiozinho ao contrário, para que ele finalize do lado de fora da minha borda, com um acabamento bem natural. Movimento firme, mais leve. Aí, vocês estão vendo que é como se a cliente estivesse deitada e eu tô na parte de trás dela, é onde eu gosto de trabalhar. Então, eu viro a minha pele sintética também, eu vou girando ela como se eu estivesse num atendimento e colocando ela numa posição como se a posição fosse a posição que eu estivesse trabalhando no momento do atendimento mesmo. Agora, eu vou nos meinhos, onde tem espaço e que eu percebo que eu ainda posso fazer um fiozinho solto, eu coloco. É importante não juntar muito, senão você acaba formando uma sombra, tá? Então, só onde você vê que dá. Aqui no final, como eu gosto de trazer uma ilusão de luz e sombra e muito realismo, eu faço um leve shadow aqui, eu gosto muito de trabalhar assim, para dar uma ilusão de volume e deixar um tom um pouquinho mais escuro no arco e no final, o que realça o arco da sobrancelha. Dá uma luz aqui nesse canto. Faço o shadow mais fechadinho lá no final e vou abrindo conforme eu vou aproximando do início da sobrancelha. Dou uma carregada mais no meio
muito pouco, viu? Ó, vocês estão vendo que nesse momento eu apoio o meu dedinho na pele, eu não apoio mais a minha mão, para que eu esteja com muita, muita leveza na minha mão e que os pixels saiam bem naturais. Já aqui eu faço bem, bem, bem aberto e pontinhos bem fininhos. Agora eu vou limpar. Uma dica que eu dou para vocês limparem a pele sintética é usar vaselina sólida em pasta. Ela limpa tudo, olha. Eu passo o lencinho, vocês percebem que não sai com tanta facilidade o excesso de tinta, ainda tem na pele sintética. Então, eu quero limpar esse excesso de tinta, eu passo um pouco de vaselina sólida em pasta. A vaselina tradicional, tá, gente? Sem muito segredo, marca específica. Eu passo em toda a extremidade do meu desenho, porque eu quero tirar essa mancha do fundo para me avaliar o fio. E agora vocês percebem como limpa direitinho, ó. Tira todo esse fundo marrom. Tudo tem um começo, eu sempre repito essa frase. Então, às vezes, vocês vão ver esses fios, vão falar, nossa, o meu nem se compara, mas tem 15 anos que eu faço a mesma coisa. Então, se você tá começando, é importante passar por as etapas que todo bom profissional já passou um dia, que é viver esse começo, essa dificuldade e ir superando, subindo um degrau de cada vez. Eu higienizo bem a minha pele sintética, porque eu quero avaliar bem os fiozinhos. E nesse momento, se eu achar que ainda tem algum cantinho ou outro que eu posso melhorar, bem, se não, tá pronto o resultado. Vocês percebem os pixels ali, olha, no meio, como fica bem natural. Eu não gosto de pôr no começo para dar bem leveza. E olha como fica mais clarinho no início e mais escurinho nesse final aqui, olha. Onde tem esse shadow. E os fios também eu gosto de fazer com mais leveza nesse início e mais marcadinho do meio pro final. Para trazer a ilusão mesmo e o realismo de sobrancelha verdadeira, de fios naturais. Tá bom? Mostrar novamente para vocês a altura da agulha que eu utilizei, olha só. E é importante vocês testarem também, eu desligo e ligo para vocês verem que ligada ela tem uma altura, desligada é outra. Então, ajustem a altura da agulha com a máquina ligada, porque quando você desliga é outra. Outra coisa é no momento que você vai pegar a tinta, não enfie o dermógrafo reto, não. Coloque ele inclinadinho e pegue pelas pocinhas que tem de tinta nas laterais, não encostando a ponta da sua agulha no seu batoque, isso é muito importante. Eu vou agora concluir esse vídeo, finalizar ele dando uma dica para vocês como descobrirem o peso da mão, se a mão tá muito pesada ou não. Com aquela mesma altura de agulha no seu dermógrafo, você vai riscar uma banana. A banana é um objeto muito legal para você trabalhar o peso da sua mão. Faça fios aleatórios, tá? Eu vou fazer aqui uns 4 ou 5 fiozinhos aleatórios com peso diferente. Eu começo uns levinhos, depois eu faço uns mais pesados, então faça você também assim. Comece livre, tá? Faz uns fiozinhos mais pesados, uns mais levinhos e vai avaliando. Aí você para e avalia os fios que você fez. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Os primeiros fios foi o que eu coloquei mais leveza. Esses últimos eu pesei mais a minha mão. E daí olha o que aconteceu. Duas coisas, além deles ficarem mais escuros, o tom mudou. Ali tá um marrom mais claro, aqui tá escuro. Olha só como a profundidade, olha só, eu mexo a casca e olha como abre como se fosse a pele humana. Você fez quase que uma incisão aí. Cortou demais, lesionou demais essa região e provavelmente vai ter dificuldade de pegar o pigmento. Então, essa foi a dica de hoje, o vídeo de hoje sobre treino. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!